Gente, quem acompanha aqui o canal deve ter percebido que na semana passada não subiu vídeo. Eu peguei dengue, fiquei hospitalizada e por isso não pude aparecer aqui para vir conversar sobre livros, histórias e todos os temas que a gente tanto ama. Mas deu tudo certo, estou recuperada e hoje eu vou falar de um livro que quando eu tinha 17 anos fez toda a diferença. Lá atrás eu fiquei em dúvida se eu prestava vestibular de psicologia ou artes cênicas. E o diretor da companhia de teatro que eu participava na época me disse que tinha uma obra literária que ia me ajudar a tomar uma decisão. Ele estava falando de Cartas a um Jovem Poeta, do alemão Rainer Maria Rilke, e tema do vídeo de hoje. Eu esperei ansiosamente durante meses para vir aqui falar desse livro altamente inspirador para jovens poetas, adultos e velhos também. Não importa a sua idade e também não importa se você é poeta ou não. Esse livro vai te encantar. É um livro de não ficção que começa com uma carta do jovem poeta Franz Xaver Capus em 1903. Bom, ele deseja ser poeta e já rabisca várias palavras nos papéis e decide escrever uma carta para o poeta Rainer Maria Rilke, que na época já era conhecido, pedindo uma orientação. Rilke era um poeta bem respeitado e vejam só, ele responde a carta do jovem Franz Capus e a partir desse momento eles começam uma troca de correspondências que dura vários anos. Rainer Maria Rilke nasceu no dia 4 de dezembro de 1875, na cidade de Praga, que atualmente é a capital da República Tcheca, mas que na época fazia parte do Império Austro-Húngaro. Rilke foi filho único de uma família de língua alemã. O seu pai era um oficial do exército aposentado que trabalhava como oficial ferroviário. E a sua mãe era filha de um comerciante de classe média alta e conselheira imperial. Que chique! Tentando dar ao filho uma posição social de maior destaque, seus pais matricularam o jovem Rilke em escolas militares desde os seus 11 anos de idade. Só que essas escolas estavam totalmente em desacordo com as necessidades do jovem Rilke, uma criança altamente sensível. Muitos anos depois, ele se referiu a esses anos da sua vida como um período de uma aflição impiedosa, segundo suas próprias palavras, uma cartilha de horror. Só que é justamente em uma dessas escolas militares que o vínculo com o jovem Franz Capus se inicia. Enquanto Franz Capus está lendo uma obra de Rainer Maria Rilke na escola, ele descobre, através de um professor, que o poeta também tinha sido aluno nessa mesma escola. O fato é que as cartas de Rainer Maria Rilke são verdadeiras joias da literatura e tocam em temas muito caros, como a confiança para produzir arte, o exercício de dar sentido à própria vida, a solidão do artista, entre muitos outros. São cartas cheias de sensibilidade, delicadeza e que permanecem assustadoramente atuais. Tá, eu sei, você deve estar pensando, lá vem a Lívia exagerando nas coisas. Mas eu duvido você não achar o trecho que eu selecionei para trazer aqui hoje maravilhoso, no mínimo. As coisas não são todas possíveis de aprender e de exprimir, como quase sempre gostaríamos de acreditar. A maioria dos acontecimentos é inexprimível, configura-se em um espaço no qual palavra alguma jamais entrou. E mais inexprimíveis que tudo são as obras de arte, existências misteriosas, cuja vida perdura enquanto a nossa passa. Tenho certeza que você já passou por situações e viveu emoções que pareceram inexprimíveis, como o próprio Rilke diz. E olhem que forte isso, ele foi um poeta, ou seja, ele trabalhou diretamente com as palavras e está dizendo que por mais que elas tenham muito poder, existem pensamentos, impressões e experiências que simplesmente não cabem nas palavras. Eu gosto muito também quando ele fala da arte, do mistério da arte, que atravessa o tempo e de certa maneira vence a morte. Cartas a um Jovem Poeta é
daqueles livros que dá até coceira na mão. São tantos os trechos inspiradores, eu fico com vontade de grifar o livro todo. Eu também gosto muito das partes em que Rilke fala para o jovem poeta que ele deve voltar os olhos para dentro dele mesmo. Isso porque é na interioridade do jovem poeta que estão as respostas e as perguntas mais importantes. Rilke fala sobre isso em resposta a uma angústia do jovem poeta, que está sempre comparando os seus poemas com de outras pessoas e enviando apressadamente os seus textos para as revistas literárias e editoras, que recusam os poemas e com isso ele fica muito mal. Rilke diz então que ele não deve se comparar com ninguém e tampouco escrever para os outros. Ele deve escrever para responder a uma necessidade íntima que mora lá no fundo do jovem poeta. E Rilke completa, dizendo que é só investigando a sua interioridade que o jovem Capus vai entender mais dessa necessidade tão vital de se expressar. Gente, existe coisa mais atual do que isso? Hoje em dia, as redes sociais nos empurram constantemente para a comparação. E é preciso puxar o freio de mão para a gente não achar o tempo todo que a vida dos outros é melhor que a nossa. Essas reflexões propostas por Rilke não servem só para quem é poeta e para quem trabalha com arte. Eu acho, na verdade, que elas nutrem a vida de todos nós, até quem nem trabalha na área criativa. Outro trecho que eu acho arrepiante de tão lindo é quando Rilke fala do cotidiano. Para ele, tudo o que existe no cotidiano pode ser observado e apreciado, e isso é muito importante para quem deseja criar alguma coisa. Ele diz inclusive para o jovem poeta não reclamar caso ele ache o seu cotidiano pobre de experiências. Para Rilke, é o olhar do jovem poeta que não está conseguindo ver as riquezas que aparecem todos os dias no cotidiano. Eu acho também esse conselho muito válido e muito inspirador. Muitas vezes, o nosso olhar para o cotidiano é altamente viciado. A gente só vê os problemas, a feiura e o que falta. E uma leve mudança de perspectiva pode ter um papel regenerador no jeito como a gente encara e vive a nossa vida. Porque olha, gente, eu acredito que mesmo nesse mundo tão confuso e cheio de sofrimento, a beleza está por toda parte. Às vezes, essa beleza toda aparece de um jeito bem reconhecível, instagramável até, um lindo entardecer. Mas às vezes ela é bem mais sutil. Pode ser uma xícara de chá quente preparada por alguém que você ama, ou então um raio de sol que entra pela janela e ilumina uma parte da parede que você não via há muito tempo. Cartas a um Jovem Poeta é mais um dos livros de não ficção que chega na cidade de Antofágica, e a edição não podia estar mais linda. Ela é recheada de artes abstratas da Manon Bourgiade. Essa opção pelo abstracionismo tem tudo a ver com o conteúdo do livro, porque as cores escolhidas pela artista preenchem as páginas com formas tão bonitas e sensíveis quanto as palavras de Rainer Maria Rilke. A arte abstrata pode funcionar como um convite para a gente aprimorar o nosso olhar e desenvolver uma observação meditativa. Eu gosto muito de observar as pinturas misteriosas, místicas da Hilma af Klint, uma das precursoras da arte abstrata. Ela fez quadros de grandes dimensões com formas geométricas que às vezes lembram a natureza. É um deleite para mim também observar as cores e as composições do russo Vassily Kandinsky. Foi ele quem disse que para fazer arte abstrata, o artista precisa saber pintar muito bem. E ano passado eu tive o privilégio de poder ver ao vivo muitas das obras da Georgia O'Keeffe. Eu fiquei bem emocionada e me lembro até hoje do nome da exposição. To see takes time, ou seja, ver leva tempo. Inclusive, eu acho que essa ideia tem muito a ver com as cartas do Rilke, porque criar também leva tempo, não é um processo que acontece da noite para o dia. Tudo está sendo gestado e virá à luz. Deixar completar-se toda impressão e toda semente de um sentimento inteiramente em si mesmo, no escuro, no indizível, no inconsciente, inalcançável ao próprio entendimento. E aguardar com profunda humildade e paciência o momento do nascimento de uma nova clareza,
É o que no fundo se chama viver artisticamente, tanto no entendimento quanto na criação. Viver artisticamente, então, não tem a ver necessariamente com ter uma profissão nas artes, e sim com experimentar a vida de um jeito mais aberto e sensível. A nossa edição traz uma tradução caprichada, feita diretamente do alemão por Erlon José Pascoal. E a apresentação do livro, dessa vez, é do poeta Ricardo Aleixo. Ele fala bastante da importância do silêncio na criação poética. Nos pós-fácios, a premiada poeta Stephanie Borges escreve uma sensível carta endereçada aos leitores. E o escritor e artista visual Francisco Maumann tece um ensaio poético falando da força dessas cartas que mexem com os leitores até hoje. E por último, mas não menos importante, Flávia Trocoli, professora de Teoria Literária na Universidade Federal do Rio de Janeiro, escreve uma carta-resposta cheia de evocações artísticas endereçada a Hilke. Eu acredito realmente que esse livro é um chamado poderoso para todo mundo viver a vida de forma mais criativa e sensível. Vamos continuar a conversa nos comentários. Me contem se vocês já leram esse clássico, se pretendem ler, qual a relação de vocês com essas cartas tão inspiradoras. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo. Ufa, e eu sem dengue. Tchau!